Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho dar uma dica para quem está pensando em se aposentar, mas que pretende continuar trabalhando. É importante saber que não existe a possibilidade, pelo menos no momento e nas regras atuais, na legislação atual, de incluir essas contribuições depois de aposentado para revisar o benefício de aposentadoria. Então, antes de se aposentar, ou principalmente antes de sacar o benefício, e o FGTS, né, e o PIS referente àquela aposentadoria, tomem bastante cuidado para analisar se aquele realmente é o benefício que você deseja, se você está contente com aquele resultado e se você vai mantê-lo, porque depois que sacou o benefício ou que sacou o FGTS e o PIS decorrente da aposentadoria, não é mais possível desistir e também não é mais possível incluir essas contribuições que você venha fazer depois. Na maioria das vezes, no planejamento previdenciário, vale mais a pena se aposentar antes, ainda com um valor menor, do que esperar o tempo para se aposentar, para aumentar o valor da aposentadoria. Mas não é sempre, e é importante que se tenha um planejamento financeiro também com esse benefício. A maior preocupação nesse caso é a pessoa aprender a viver, né, com a renda da aposentadoria e com a renda da remuneração do trabalho e depois, quando realmente parar de trabalhar, acabar tendo que sobreviver apenas com o valor da aposentadoria. Então é muito importante tomar o cuidado no momento, né, de decidir pela aposentadoria, analisar o direito ao melhor benefício, analisar também as regras disponíveis através do planejamento previdenciário e verificar até no planejamento financeiro, olha, às vezes eu vou sacar esse benefício, vou guardar, deixar corrigindo, né, aquele valor e depois começo a receber a aposentadoria e começo a também usar aquele valor que eu guardei, né, aquela reserva financeira que eu guardei. De novo, não é possível até o momento fazer a inclusão desses valores depois de aposentado se você continuar a contribuir. Veja, o Supremo disse: quem se aposenta e continua a trabalhar no regime geral na iniciativa privada tem que continuar a contribuir de acordo com essa nova renda, né, ou com a continuidade da renda do trabalho. E também o Supremo disse que desaposentação e reaposentação não são possíveis. Vamos entender o que é. Desaposentação é quando você quer cancelar o benefício anterior, né, de aposentadoria e conceder um novo já com a inclusão dessas novas contribuições. O Supremo disse não pode. A reaposentação é quando você quer cancelar o benefício anterior, deletar todo o tempo anterior, porque na desaposentação você usa o tempo anterior, e se aposentar depois de 15 anos, por exemplo, de novas contribuições após a aposentadoria. Então seria um novo benefício, geralmente uma aposentadoria por idade, onde a carência é normalmente de 15 anos, né? De 15 anos antes da reforma. Então, nesses dois casos, o Supremo disse: reaposentação e desaposentação, eles não são inconstitucionais, são institutos que podem sim existir, mas eles têm que ser criados por lei. Não pode o judiciário criar esse instituto ou esses dois institutos de direito previdenciário sem que passe pelo legislativo, seria usurpar o poder do poder legislativo. Então o Supremo disse: desaposentação e reaposentação pode, mas tem que vir previsto em lei, não pode ser criado pelo judiciário, ok? Então tomar bastante cuidado para planejar bem a sua aposentadoria, para verificar bem qual é o melhor momento e para envolver também no planejamento previdenciário a questão do planejamento econômico, que muitas vezes, se você deixar o dinheiro corrigindo, mesmo com a Selic baixinha que a gente está vivendo no momento, esse valor mensal de juros que você vai receber desse benefício investido costuma ser maior do que a diferença que você vai receber no benefício futuro. Então, normalmente vale a pena se aposentar antes, desde que você guarde aquele dinheiro da aposentadoria, continue trabalhando e faça uma reserva financeira para lá na frente, no momento em que você venha se aposentar. Lembrando também que não é possível acumular aposentadoria com auxílio-doença, por exemplo. Então, quem continuar a trabalhar e ficar doente e já for aposentado, não vai poder receber uma aposentadoria e o auxílio-doença, ok? Algumas dicas, então, para quem está pensando em se aposentar. Sempre cuidado com o planejamento previdenciário, com um profissional capacitado que possa lhe auxiliar em tomar todas essas decisões.
um benefício, né? Ele é um vínculo para a vida toda. Uma vez sacado, você não pode desistir, o Supremo já decidiu que não é possível renunciar ou desistir, cancelar para pegar um novo. Você pode revisar com relação ao que você tenha contribuído antes, a tempo, a valores que tenha antes do momento do benefício. Agora, após a aposentadoria, a continuidade da contribuição não vai mais influenciar. Claro que esse tempo pode ser utilizado para levar para um outro regime, né? Pode ser usado para levar para um regime de regime próprio, por exemplo, mas no INSS não vai alterar mais a sua renda. E lembrando também que, se por acaso o Congresso Nacional criar uma lei que preveja a revisão ou cancelamento do benefício para gerar um novo, a desaposentação ou a reaposentação podem sim existir. O Supremo não disse que elas são inconstitucionais, disse apenas que elas têm que ser previstas em lei. E uma curiosidade, já tivemos 3 leis no Brasil aprovadas prevendo a desaposentação em diversos formatos, mas as 3 leis foram vetadas pelo presidente, né, ou presidenta da época. Então, assim, não é como se o Congresso não tivesse debatido esse tema. Já debateu sim, já aprovou, inclusive, né, mas infelizmente não houve a manutenção dessa lei pela presidente ou presidente da época, e também não houve a retirada do veto pelo Congresso, que é uma possibilidade. Então, vale a pena, se você entende que esse é um direito, né, pressionar o seu deputado, senador, para debater isso cada vez mais no Congresso Nacional, mas sabendo que no momento essa não é uma possibilidade, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.